Tirania de Aço capítulo 244. A princesa chega a terceira. Enquanto Honoria visitava Bernagar para almoçar em seu castelo, Agnelus acabou voltando do estivador com quem registrou sua chegada. Claro, ele teve que pagar uma taxa para usar o cais, mas isso não era um problema para o comerciante veterano. O que era um problema enorme era que no momento em que ele voltou para sua cozinha, a princesa que ele tinha sido encarregado de proteger por sua irmã não estava em lugar nenhum. Isso fez com que uma sensação imediata de pânico preenchesse as entranhas do homem. Embora ele tecnicamente dissesse que ajudaria até que ela chegasse a Kufstein, ele pelo menos queria ter certeza de que a jovem chegaria bem ao castelo. Afinal, se ela ia se encontrar com Berengário, ele também queria se encontrar com o homem para que pudesse negociar o acesso ao comércio de joias de Berengário. Tanto ele quanto Honoria combinaram de antemão que ele acompanharia e fingiria ser seu criado, o que lhe permitiria negociar com Berengário o negócio da joalheria, mantendo o disfarce da moça. No entanto, antes que ele tivesse a oportunidade de tirar vantagem disso, a garota simplesmente se levantou e desapareceu em cima dele. Assim Agnelus começou a procurar Honoria em torno da cidade de Kufstein freneticamente. Ele nunca se perdoaria se algo acontecesse com ela em seu turno. Quanto a Honoria, ela estava almoçando com Berengar e Linde. Era totalmente desconhecido para ela que seu disfarce já havia sido descoberto, pelo menos o suficiente para justificar uma investigação em grande escala sobre sua identidade. Como tal, ela estava aproveitando seu tempo para conhecer Berengário, que estava mais do que feliz em atender a garota que ele achava que poderia muito bem ser a princesa bizantina. Para Berengário, era melhor manter a garota que ele suspeitava ser a princesa do Império ao seu lado e fornecer segurança e proteção em suas terras até que ele pudesse verificar sua identidade. A razão para isso era simples. Se Valeria fosse Honoria, e ele a rejeitasse com a suspeita de que ela fosse a princesa, o Império Bizantino poderia culpá-lo por qualquer infortúnio que pudesse acontecer a ela depois que ele a expulsasse de seus domínios. Afinal, quanto mais Berengar falava com Honoria, mais percebia que ela era apenas uma garota ingênua que só recentemente conhecera as crueldades do mundo. Por exemplo, neste momento, Honoria fez o impensável. Ela perguntou ao Berengário sobre um assunto sério que uma pessoa normalmente evitaria discutir em seu primeiro encontro com alguém que tivesse uma deficiência perceptível. Então me diga, Berengário, como é que você conseguiu esse tapa-olho da moda? A comida ainda não havia chegado quando Honoria fez essa pergunta, o que significava que estavam conversando há menos de meia hora. Ouvindo esta pergunta, Berengário deu um sorriso amargo enquanto tentava desviar as memórias dolorosas de como quase perdeu a vida em batalha. Vamos apenas dizer que fui ferido em batalha, e devemos deixar por isso mesmo. Embora Berengário muitas vezes refletisse sobre seus erros, pois essa era a única maneira de aprender com eles. Ele não gostava que os outros aprendessem sobre eles, como tal. Sua rede de propaganda havia contado bastante sobre como Berengário se viu cercado por vários cavaleiros teutônicos e, por pura força de vontade e habilidade esmagadora, conseguiu superar as probabilidades, perdendo o olho no processo. Na verdade, em um momento de imprudência, Berengário avançou além de suas linhas e entrou na briga onde perdeu seu fiel corcel e sofreu um grave ferimento em combate individual contra seu irmão antes de explodir o garoto com uma pistola. Apesar dessa verdade pouco lisonjeira, a batalha em Oberstdorf foi caótica demais para qualquer um testemunhar como Berengar foi realmente ferido. Então ele usou sua lesão para pintar um quadro de invencibilidade diante de probabilidades imensuráveis. Afinal, se alguém conseguiu realizar tal façanha, certamente foi Berengário. Apesar de ter inventado tal história para esconder seu caro erro, Berengar não teve vontade de mentir para a garota sobre como ele foi ferido e, assim, tentou chutar a lata pela estrada para informá-la em uma data posterior. Ou seja, eles devem se aproximar o suficiente para que ele revele a verdade humilhante de sua lesão. No entanto, Honoria não pareceu entender a dica e continuou a pressionar sobre o assunto. Você o perdeu na batalha. Isso é fascinante. Com quem você estava lutando?
Você ainda tem o olho, ou foi completamente removido? Posso vê-lo? Enquanto isso, Heráclio apenas balançou a cabeça diante da resposta de Honoria e olhou para ela como se ela fosse uma idiota. Se uma águia como ele podia dizer que Berengário não queria falar sobre o assunto, porque essa garota não viu. Como tal, a poderosa águia começou a bicar levemente o rosto de Honoria. Não foi o suficiente para romper sua pele, mas era sua maneira de dizer que ela estava cometendo um erro. Honoria reagiu empurrando Heráclio para o lado, e a águia revirou os olhos em resposta, com uma expressão no rosto que dizia ao seu funeral. Felizmente para Berengário, uma distração veio na forma de comida e, como tal, uma expressão animada apareceu em seu rosto ao anunciar sua chegada. Receio que teremos que discutir isso em outra ocasião. A comida chegou, espero que seja do seu agrado. Honoria deu uma olhada na comida em seu prato e achou que era relativamente simples, pelo menos considerando a fina cozinha bizantina a que estava acostumada. No entanto, no momento em que ela mordeu o schnitzel de porco, ela sentiu como se suas papilas gustativas tivessem entrado no céu, e ela não pôde deixar de gemer de prazer. Depois de comer alguns bocados da comida à sua frente, Honoria exclamou seus pensamentos em voz alta, já tendo esquecido completamente sua pergunta. Não fazia ideia que a cozinha austríaca era tão deliciosa. A isso, Berengário sorriu orgulhosamente antes de responder ao seu comentário. Bem, estou feliz que você tenha gostado. Meus chefes trabalham muito para preparar a melhor cozinha para mim e meus convidados para jantar. A essa altura, Honoria começou a cavar sua comida, esquecendo completamente a razão pela qual ela estava oficialmente em Kufstein. Para começar, isso até Berengário chamar a atenção dela. Suponho que devemos começar a trabalhar agora que a comida chegou. Quanto de minhas joias posso esperar que você compre, e qual é o preço que você oferece por elas? No momento em que ouviu isso, Honoria deixou cair o garfo em choque e começou a entrar em pânico ao expressar seus pensamentos em voz alta. Agnello, Berengário e Linde ficaram confusos com suas ações. Como tal, Berengário tentou descobrir do que ela estava falando. Desculpe, quem? Foi nesse momento que Honoria percebeu que havia feito uma cena e calmamente se recompôs antes de falar. Agnellus. Ele é meu subordinado, ele cuida dos negócios. Eu acidentalmente o deixei no cais. Berengário queria desesperadamente encarar os comentários da garota. Honoria gastou todo esse esforço para criar uma reportagem de capa e, no final, deixou para trás um ativo crítico nas docas, que aparentemente poderia verificar sua identidade caso houvesse algumas suspeitas. Berengário não sabia quem era esse Agnellus nem qual era a sua relação com a moça, mas achou que não podia ser nada de bom. Agora que Honoria estava nas terras de Berengário, ela estava sob sua proteção e, como tal, ele queria chegar ao fundo disso. Se Agnellus tivesse feito algo inapropriado com essa garota durante suas viagens, ele seria severamente punido. Como tal, o jovem duque bateu palmas e alguns guardas estacionados nas proximidades se aproximaram dele. Ao fazê-lo, eles saudaram seu suzerano batendo nas couraças e ficando em posição de sentido antes que Berengário lhes desse suas ordens. Procure por este Agnellus do Império Bizantino dentro da cidade, e traga-o para mim. Ele provavelmente está procurando a garota enquanto falamos, então não deve ser muito difícil encontrá-lo. Com isso dito, os guardas gritaram afirmativamente. Sim, Sua Graça. Depois de fazer isso, eles imediatamente partiram do castelo e formaram um grupo de busca para encontrar Agnellus. Enquanto Berengário, Linde e Honoria esperavam, Berengário começou a fazer uma pergunta à moça. Então me diga, Valéria, como é Antioquia? Honoria não teve resposta a esta pergunta. Ela nunca estivera em Antioquia, nem jamais alguém descrevera como era a cidade para ela. Ela provavelmente poderia imaginar uma resposta falsa, mas seria facilmente descoberta se Berengário investigasse. Como tal, ela deu uma resposta vaga tentando desviar a pergunta. Ah, você sabe, é como qualquer outra cidade do Império. Para isso,
Berengário sorriu e acenou com a cabeça educadamente enquanto dizia uma resposta atípica. É claro, no entanto, seu desconhecimento da cidade que ela alegava ser apenas convenceu Berengário de que a garota à sua frente era, de fato, a princesa Honoria. Apenas uma garota atrancada a vida inteira usaria uma grande cidade do Império como sua história de fundo e não saberia nada sobre isso. Lindy também observava cautelosamente a cena e, embora Honoria não percebesse que suas mentiras haviam sido reveladas, Heráclio com certeza percebeu. No entanto, apesar de estar em alerta, não sentiu nenhuma hostilidade de Berengário e Lindy, apenas pena. Heráclio tinha um excelente juízo do caráter humano, algo lhe dizia que Berengário não era o tipo de homem que causaria danos desnecessários a Honoria, mesmo que no fundo a águia pudesse dizer que Berengário não era de modo algum um homem de bom coração. Como tal, o trio começou a ter uma conversa agradável durante a refeição, esperando que Agneluz chegasse para que pudessem continuar essa grande farsa que todos na sala sabiam ser uma enorme mentira. Levaria algum tempo até Agneluz ser encontrado e, quando ele chegasse, toda a comida teria sido consumida pelas pessoas sentadas à mesa. Tirania de Aço capítulo 245. Entrando nos negócios. Quando Agneluz chegou ao castelo, Berengário e os outros já haviam terminado a refeição e estavam conversando. No momento, Berengário estava bebendo chá de uma xícara de porcelana em que sua indústria cerâmica havia criado. Foi pintado com a representação da batalha em Oberstdorf. Berengário comumente vendia conjuntos de chá de porcelana que retratavam seus vários feitos, inspirados nos antigos vasos gregos que mostravam as lendas e mitos de sua mitologia. Eles eram bastante populares entre a nobreza da Áustria devido à sua alta qualidade estética visualmente atraente. Agneluz estava sem fôlego quando entrou e viu Honoria com um largo sorriso no rosto conversando descuidadamente com o duque da Áustria. Ele passou a última hora procurando por ela em todo lugar, apenas para os guardas da cidade agarrá-lo e escoltá-lo para o castelo sem explicação. Como tal, ele rapidamente a chamou. Lady Valeria, você me deixou doente de preocupação. O homem havia se acostumado a chamar a princesa por seu alter ego há algum tempo e não teve problemas em fazê-lo. Berengário não se surpreendeu minimamente com isso e limitou-se a fazer com que seus criados abrissem lugar à mesa para Agneluz. Agneluz, eu presumo. Você deve estar morrendo de fome. Sente-se, e eu vou trazer um pouco de comida para você enquanto jantamos na sobremesa. Vendo que a princesa estava sã e salva enquanto parecia se dar muito bem com o alvo de suas afeições, a preocupação que se acumulou no coração de Agneluz começou a diminuir. Como tal, fez o que lhe foi ordenado e sentou-se à mesa, onde rapidamente lhe foi servido um cálice de vinho. Só depois que o homem tomou um gole do cálice é que Berengário começou a tratar dos negócios. Ouvi de Lady Valeria que você é o encarregado dos assuntos de negócios. Estou bastante curioso para saber qual é o seu relacionamento com a jovem Lady. Agneluz olhou para Honoria e examinou lentamente por um momento. Ele não sabia o que ela havia dito sobre ele em relação a Berengário, então decidiu jogar pelo seguro e responder vagamente. Vossa Graça, sou apenas um humilde servo que tem uma mente para os negócios. A senhora queria visitá-lo pessoalmente como uma demonstração de boa fé, e assim eu a trouxe aqui. Berengário acenou com a cabeça para o homem, embora por trás de sua fachada cálida examinasse lentamente a reação de Honoria à sua declaração. Como tal, ele decidiu continuar a conversa. Então me diga, qual é exatamente sua proposta para se envolver com o meu negócio de joias? Ouvindo que Berengar havia mudado para o assunto que ele estava esperando, um largo sorriso apareceu no rosto de Agneluz enquanto lhe fazia sua proposta. Posso transportar suas joias finas para um novo mercado em todo o Império. Para isso, gostaria de dividir os lucros obtidos com o comércio 50 por 50. Ao ouvir isso, um sorriso malicioso se formou nos lábios de Berengário quando ele começou a fazer uma contraproposta. Se for apenas transportar minhas mercadorias para o Oriente e vendê-las, acredito que uma divisão de 50 por 50 é um pouco injusta para mim. Afinal,
Tenho que arcar com os custos de adquirir os materiais e pagar o trabalho da joalheria em pouco tempo. Terei uma frota comercial própria capaz de navegar pelo Mediterrâneo. Diga-me por que eu precisaria de você? Para isso, Agnelus não se desencorajou. Em vez disso, ele apresentou seu raciocínio. Se você deseja negociar no Império como estrangeiro, você terá que pagar tarifas. Você também terá que tecer uma rede comercial no Oriente a partir do zero. Comigo, você pode contornar as tarifas e fazer uso do meu extensas rotas comerciais que cobrem todo o Império. Depois de ouvir isso, Berengário pensou por alguns momentos. As tarifas seriam um problema menor, mas tentar acessar as redes comerciais do Império como estrangeiro, especialmente como alemão, não era a tarefa mais simples. Afinal, ainda havia algum preconceito no Império em relação à sua espécie por destruir o Império do Ocidente séculos atrás e alegar ser os legítimos sucessores de Roma na forma do Sacro Império Romano. Após cuidadosa consideração, Berengário decidiu negociar. Mas eu concordo que você faça um argumento persuasivo, mas 50 e 50 está fora de questão. Como produtor dos suprimentos, eu vou ficar com uma parte de 75%. E você vai ficar com 25%. Apesar do enorme lucro que isso poderia render para ambas as partes, Agnelus não se contentou com esses termos e, portanto, contra-oferta com uma oferta mais equilibrada. 60 e 40. É o mínimo que posso chegar. Ainda tenho que untar as mãos dos funcionários imperiais para evitar a tarifa de importação. Berengário achou isso aceitável e acenou com a cabeça com um sorriso no rosto antes de estender as mãos para aceitar os termos. Muito bem, é 60 e 40. Eu vou ter um contrato redigido onde nós dois vamos assinar. Visto que nós dois temos uma testemunha, você não tem problema com isso, não é? Agnelus sorriu amigavelmente com os termos apresentados por Berengário e respondeu à sua pergunta. Nem um pouco. Parece justo para mim. Neste momento, outro pensamento apareceu em sua mente, e dizia respeito à garota sentada ao lado dele. Assim, ele rapidamente elaborou outro esquema ao fazer mais um pedido a Berengário. A propósito, você poderia me ajudar com uma situação em que estou. Ao ouvir isso, Berengário franziu a testa. Ele podia dizer exatamente para onde isso estava indo e, como tal, olhou cuidadosamente para Honoria com sua visão periférica antes de responder a Agnelus. Dependeria inteiramente do que me for pedido. Vendo a expressão e a mudança de tom de Berengário, Agnelus sabia que entregar a garota para ele seria uma batalha difícil, mas tinha que fazê-lo pelo bem de Honoria. Assim, ele reuniu coragem para fazer suas exigências ao poderoso duque sentado à sua frente. A vida doméstica de Lady Valeria está um pouco volátil no momento, e para sua segurança, eu gostaria que ela ficasse aqui em Kufstein sob sua proteção, longe dos problemas no Oriente. Você acha que pode mantê-la aqui por enquanto? Como representante dos meus interesses. Ao ouvir isso, Lindy começou a fazer cara feia, o que não passou despercebido por Honoria. Desde sua chegada, Lindy vinha brigando com a princesa fugitiva por causa de suas tentativas de se aproximar de Berengário, e Berengário manteve distância por causa disso. Assim, Honoria temia que Berengário a mandasse embora. Se ele fizesse isso, ela não tinha um plano B. Berengário, um homem sábio, e imediatamente apontou a falha no pedido de Agnelus com um comentário sarcástico. Mas Agnelus, você afirmou anteriormente que era um mero servo de Lady Valeria, o que lhe dá o direito de nomear uma nobre como ela como sua representante. Ouvindo a resposta de Berengário, Agnelus sabia que ele havia exagerado e precisava pensar rapidamente em uma desculpa. Como tal, ele inventou uma mentira na hora esperando que Berengário o comprasse. A verdade é que tenho uma posição bastante prestigiosa dentro da casa Zonara, e tenho autoridade para negociar tal coisa. O que você diz? Você estaria me fazendo um sólido e, em troca, posso ir 66,5, 35. Agnelus lamentou a perda que teria nos lucros, mas a essa altura, ele se apegou demais a Honoria para permitir que ela vagasse pelas ruas do mundo como um vagabundo rebelde. Assim, ele estava disposto a sofrer uma perda para garantir a segurança dela. Afinal,
Berengário parecia ser totalmente capaz de proteger a princesa. Agnelus percebeu que ele estava interessado em Honoria, apesar da hesitação do duque, o que era um bom sinal. Assim, ele sentiu que ela estaria segura em Cufistene e estava disposto a fazer um pequeno corte para garantir a segurança da garota. Melissa nunca o perdoaria se ele colocasse os lucros sobre a segurança da princesa. Berengar suspirou pesadamente enquanto tomava um gole de seu chá. Após um longo período de silêncio, ele fez sua decisão conhecida. Tudo bem. Se for apenas mantê-la segura por um tempo, não vejo por que não. Especialmente porque você é gentil o suficiente para aumentar minha parte em troca. No momento em que Berengário disse isso, Honoria ficou encantada e cheia de entusiasmo, enquanto Linde olhava para Berengário com uma expressão desdenhosa. Havia duas razões para isso. Uma, que ela ainda não aprovava Honoria como candidata a uma das esposas de Berengário. Afinal, havia uma grande possibilidade de a garota estar mentindo sobre sua identidade e, portanto, não ser confiável. Em segundo lugar, se ela era realmente quem Linde e Berengário suspeitavam que ela fosse, Berengário estava trazendo problemas à sua porta se aceitasse essa garota sob seus cuidados. Isso era o que mais preocupava Linde. Berengário pode ser poderoso, mas enfrentar o Império Bizantino não era algo de que ele fosse totalmente capaz naquele momento. Ele poderia defender suas fronteiras de uma possível incursão bizantina? Muito provavelmente, mas a marinha bizantina poderia tornar o comércio excepcionalmente difícil com a Áustria e, ao fazê-lo, estagnar sua economia. Tal resultado seria desastroso para os esforços de restauração de Berengário. Berengário não pôde enviar suas tropas para o Mediterrâneo e, portanto, o que era mais provável de ocorrer era um bloqueio completo nos portos austríacos da Istria. Claro, este era o pior cenário e dependia inteiramente se os bizantinos descobrissem sobre a localização de Honoria e decidissem culpar Berengário por seu desaparecimento. Para Berengário, por outro lado, estava muito mais preocupado em mandar a moça embora sem proteção. Se ela era realmente a princesa Honoria e ele a dispensou de seus cuidados, e algum mal aconteceu a ela. Quando os bizantinos souberam de tal evento, eles poderiam culpá-lo pelo incidente. Assim, ele decidiu mantê-la sob sua proteção até que pudesse verificar sua identidade. Se ela fosse a princesa do Império Bizantino, ele entraria em contato com Aretas, informando-o da localização da princesa e dizendo-lhe para trazer uma caravana para escoltar a princesa de volta para casa. Assim, enquanto Honoria estava feliz por ter encontrado um lugar para ficar, Berengar já estava planejando descobrir sua verdadeira identidade e como desarmar a bomba relógio que sua chegada potencialmente se tornara. Depois de concordar com os termos de Agnelus, o homem sorriu e agradeceu a Berengário do fundo do coração. Você tem minha eterna gratidão, sua graça. Berengário deu um sorriso amigável e assentiu. Com isso, os negócios foram concluídos e, por enquanto, Honoria foi autorizada a permanecer dentro do castelo de Cufstein. Tirania de Aço capítulo 246 Glória ao Império. Mais de um mês se passou desde o desaparecimento de Honoria e, apesar dos melhores esforços da família imperial bizantina, eles falharam completa e totalmente em localizar a garota. Eles estavam começando a temer pelo pior. Enquanto o imperador lutava para lidar com as consequências do comportamento imprudente de sua filha, Aretas marchava com um exército para o Egito. Eles haviam zarpado da Jônia não muito tempo atrás e chegaram ao Egito não muito longe do que restava do território do conflito bizantino de invasão da região que durou décadas. Apesar dos melhores esforços dos bizantinos, o sultanato mameluco ainda controlava o Egito, Cirene e a maior parte do norte da África. Assim, deixando o Império Bizantino em uma guerra sem fim para recuperar o território perdido. Se não fosse a vasta riqueza adquirida no Levante e as rotas comerciais conectadas ao Mediterrâneo, os bizantinos teriam que desistir desse conflito há muito tempo. No entanto, hoje foi diferente. Hoje, Aretas marchou com um exército de 15.000 homens. Esses homens estavam equipados com armas de fogo e lanças Matiloco Arquebuse. Através da intervenção de Berengário na linha do tempo,
O arquebuse, ou arcabuz, tornou-se uma realidade muito mais cedo do que em sua vida passada, e ele os vendeu em grande número aos bizantinos enquanto os ajudava no desenvolvimento de formações de lúcios e tiros. A razão para isso era simples. Berengário pretendia que os bizantinos fossem uma grande potência no Oriente e agissem não apenas como um baluarte em defesa do mundo muçulmano, mas como um aliado em que ele pudesse confiar para ajudá-lo contra seus inimigos. Berengário havia indignado completamente o mundo católico com sua reforma e, ao fazê-lo, criou muitos estados hostis ao redor de suas fronteiras. Se ele não promovesse uma poderosa aliança com o Oriente, sem dúvida estaria lutando sozinho contra uma coalizão das potências europeias. Depois de passar uma vida inteira na guerra, ele certamente terminaria como Napoleão. Assim, a fim de garantir que ele teria um poderoso aliado, Berengário pretendia restaurar a glória perdida de Roma para lutar ao seu lado contra seus inimigos. Hoje foi o primeiro dia em que o Império Bizantino mostrou seu recém-descoberto poder militar contra os sarracenos que procuravam destruí-la. Aretas estava montado a cavalo na retaguarda de sua formação, protegido por seus guardas. No campo, o exército bizantino equipado com sua armadura de padrão espelhado segurava seus arquebus e lanças em suas mãos enquanto as forças mamelucas se reuniam do outro lado das areias. Aretas havia gasto um grau significativo de tempo, esforço e despesas armando e treinando seu exército nas novas armas e táticas. Inicialmente, ele desejava passar mais tempo se familiarizando com seu uso, mas, infelizmente, Alexandria havia caído e ele foi forçado a mover suas forças para retomar o que foi perdido antes que seu treinamento estivesse completo. Ao contrário dos hussitas, Berengário não forneceu aos bizantinos nenhuma forma primitiva de artilharia de campanha. Assim, no momento, eles estavam meramente organizados em unidades de arquebuse, pique e cavalaria. O exército mameluco era uma formação medieval tradicional e ficou bastante confuso quando viu as formações e armas empunhadas pelos bizantinos. No entanto, a batalha começou quando os mamelucos começaram a marchar para a batalha. Vendo isso, Aretas ordenou que seus exércitos enfrentassem o inimigo em batalha. Em breve, as tropas se enfrentariam no centro do campo, onde lutariam até a morte para determinar um vencedor. Eventualmente, os exércitos começaram a fechar a brecha onde Aretas gritou seus comandos, que os oficiais e suboficiais retransmitiram entre as fileiras dos soldados. Segure sua posição. Segure sua posição até ver o branco em seus olhos. Esta era uma frase que Berengário havia dado a Aretas como base para quando suas tropas deveriam disparar suas armas. Há muito que Berengário havia superado a necessidade de tais táticas com seus mosquetes raiados. Ainda assim, para um arquebuse de cano liso, o alcance efetivo era limitado e, para obter o uso mais eficaz de suas armas, eles teriam que atirar em seus inimigos quando estivessem extremamente próximos. Os bizantinos mantiveram sua posição por algum tempo. No entanto, muitos dos homens em seu exército não tinham disciplina e força de vontade para resistir até que seu inimigo estivesse a poucos metros de distância. Assim, quando o inimigo se aproximava eles disparavam seus tiros, muitas vezes errando seus alvos na carga inicial. Embora Aretas tentasse controlar isso, criou um efeito cascata. Logo, toda a linha havia disparado e, embora muitos de seus tiros tivessem acertando o alvo, derrubando a infantaria inimiga, o impacto que tiveram não foi tão destrutivo quanto poderia ter sido. Depois que as rodadas foram disparadas, Aretas foi forçado a enviar os piqueiros para proteger sua infantaria enquanto eles recarregavam. Assim, os soldados mamelucos rapidamente se viram espetados no final das armas de 20 pés de comprimento. Quando os mamelucos passaram pela parede de lanças, os arquebusiers bizantinos recarregaram totalmente e dispararam uma segunda rajada. Desta vez, o efeito foi muito mais devastador para a linha inimiga. Vendo suas forças sendo rapidamente derrubadas pelas armas de fogo bizantinas, o general mameluco instantaneamente ordenou que sua cavalaria atacasse. Assim, a cavalaria mameluca, fortemente blindada, avançou em direção às linhas bizantinas e, no entanto,
À medida que se aproximavam, as lanças foram abaixadas em sua direção, fazendo com que os cavalos saltassem de medo e fugissem na outra direção. Muitos de seus cavaleiros foram lançados de seus cavalos na areia abaixo como resultado. Outros se viram incapazes de controlar seus poderosos corcéis até chegarem a um ponto em que estivessem a salvo da parede de lanças inimigas. Vendo isso, Aretas apenas sorriu. A batalha começava a ser a seu favor. Embora as forças mamelucas fossem em menor números, a força combinada de pique e tiro estava muito além das capacidades desta era medieval. Embora não fosse tão eficaz quanto as táticas de Berengário, foi mais do que suficiente para esmagar os exércitos do sultanato mameluco. Aretas observou a visão do campo de batalha com alegria enquanto as forças mamelucas começavam a se mover, rapidamente fazendo uma oração a Deus. Ele reuniu suas forças de cavalaria e começou a atacar os assustados sarracenos. Os cataprácticos bizantinos desceram a encosta e entraram na briga, onde colidiram com o inimigo em fuga enquanto empunhavam suas lanças, espetando-os no impacto e enviando suas almas para a vida após a morte. O resultado desta batalha foi uma vitória esmagadora em favor do Império Bizantino. Depois de limpar o campo de batalha, Aretas ficou junto com suas fileiras de homens, onde começou a castigá-los por disparar sua primeira saraivada cedo. Todos vocês são soldados do Império, e ainda assim falharam em seu dever. Se não fosse pela vantagem esmagadora de nossas armas e táticas, poderíamos ter perdido esta batalha hoje. Por quê? Porque muitos de vocês estavam assustados com a carga inimiga e dispararam seu primeiro tiro por medo, errando completamente seus alvos ao fazê-lo. Espero mais dos homens sob meu comando e, portanto, durante o resto desta campanha, quero que todos tenham um desempenho muito melhor do que hoje. Se cada um de vocês chegar ao ponto de seguir minhas ordens ao pé da letra, então esta campanha será uma vitória esmagadora para nossos exércitos. Glória ao Império. Depois de ouvir o discurso de Aretas, todos os homens de seu exército começaram a saudá-lo e gritar seu grito de guerra. Glória ao Império. Ao fazer isso, Aretas olhou com carinho para seus homens. Eles haviam sofrido muito poucas baixas neste dia e, embora o exército mameluco tivesse derrotado em grandes números, provavelmente retornaria no futuro para mais conflitos. Esta batalha foi um sucesso esmagador, que inspirou Aretas. Enquanto armado com essas armas e táticas, talvez, apenas talvez, o Império pudesse recuperar sua antiga glória. Aretas tinha um homem a agradecer por essa vitória, seu parceiro comercial e amigo do Ocidente. Não sabia o que Berengário havia planejado para o futuro, mas tinha certeza de que um dia o homem certamente seria um rei poderoso e, após essa batalha, sentiu grande pesar por não tentar convencer o imperador a casar sua única filha. Para um jovem tão notável. Por outro lado, Berengário já estava felizmente noivo, e Aretas duvidava que pudesse convencê-lo a aceitar Honoria como sua legítima esposa e, em vez disso, transformar sua noiva em outra concubina. Quanto ao imperador, Aretas sabia que o homem era teimoso demais para fazer de sua única filha concubina de algum rei do Ocidente. Assim, simplesmente não era para ser. Enquanto pensava nisso, Aretas começou a se perguntar sobre o que havia acontecido com a princesa. Ela tinha sido encontrada durante o tempo em que ele estava fora. Ela estava mesmo viva. Jamais adivinharia que a moça tinha fugido para Kulfstein por causa de alguns bons comentários que fizera sobre Berengar. Esses foram os pensamentos que atormentaram a mente de Aretas enquanto ele fazia campanha para restaurar as fronteiras do Império no norte da África. Esta foi apenas uma batalha de muitas a ocorrer com o sultanato mameluco. Só o tempo poderia dizer se o Império restauraria sua antiga glória. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.